Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal JJV Learning e hoje com mais um vídeo da série da história do cristianismo. E hoje nós veremos sobre a Reforma Protestante na perspectiva de Lutero. E o primeiro personagem que eu quero que você conheça para entendermos como foi a Reforma Protestante na perspectiva de Lutero é João Tetzel, que foi um monge dominicano que foi o incumbido pelo Papa Leão X a ser o comissário das indulgências. Uma frase muito conhecida dele que você já deve ter ouvido. Abre aspas. Tão logo a moeda no cofre ressoa, a alma sai do purgatório. Fecha aspas. E o que eram essas indulgências? As indulgências basicamente era a venda de perdão. Com as indulgências, com a pregação das indulgências, aqueles que pagavam as indulgências para a igreja acreditavam que o parente morto pelo qual ele pagava a indulgência saía do purgatório e a pessoa que estava pagando a indulgência ganhava um crédito diante de Deus. E o que motivou a pregação das indulgências foi a construção da Basílica de São Pedro em Roma, que foi uma nova basílica, uma reforma, que tinha começado com Júlio II, o Papa Júlio II, e o Papa Leão X ele não viu outra maneira de arrecadar fundos para terminar essa reforma, para terminar essa nova Basílica de São Pedro. Então ele teve a ideia de formular toda uma teologia sobre a pregação das indulgências, que faria as pessoas pagarem as indulgências para conseguir fundos para terminar a reforma da Basílica de São Pedro. Outro ponto importante para entender esse contexto histórico no qual Lutero surge é que existia muita corrupção na compra de cargos eclesiásticos. Os nobres eles compravam da igreja cargos eclesiásticos para conseguir mais poder. Como, por exemplo, no caso de Alberto de Brandemburgo, que ele tinha uma dívida, aí ele queria conseguir o cargo de arcebispo de Mais. Só que como ele não tinha como pagar, ele fez um negócio com o Papa Leão X. O Papa Leão X autorizou a venda de indulgências no território que o Alberto morava e ele conseguiu o cargo, conseguiu pagar sua dívida, contanto que metade do dinheiro das indulgências fosse para Roma para terminar a construção da Basílica de São Pedro. Então Tetzel, ele ia de cidade em cidade pregando as indulgências e conseguindo fundos para a construção da Basílica de São Pedro. E ele chegou nos territórios alemães, e Lutero era alemão. Então toda essa corrupção, a pregação de indulgências, Lutero vendo esse contexto, isso revoltou Lutero e o motivou a ele escrever essas 95 teses e pregar na porta da capela de Wittenberg. Por quê? Por que ele colocou na porta? Porque a porta da capela servia de mural para a cidade. Tudo que você queria saber sobre a cidade colocava-se na porta da capela. Então foi uma forma estratégica que Lutero usou para ele propagar as 95 teses. A gente vai detalhar um pouco mais sobre Lutero posteriormente, mas eu quero falar sobre uma tese das 95, a tese de número 51. E se você quer ver as teses, está na internet, é muito fácil, é só baixar, você ler as 95 teses de Lutero. Mas parafraseando a tese 51, Lutero ele vai totalmente de encontro com o que o Papa queria, o Papa Leão X queria. Nessa tese, Lutero afirma, parafraseando, que o Papa, na verdade, em vez de pedir dinheiro do povo, ele tinha que dar dinheiro para o povo. E como é que ele daria dinheiro para o povo? Era vendendo a Basílica de São Pedro. Então, daí você tem uma ideia de como Lutero ele realmente protestou. Daí começou a Reforma Protestante, em 31 de outubro de 1517. Depois da morte de Tetzel, em 1519, lembrando que a Reforma Protestante foi em 1517, para você não se perder na cronologia, Lutero continuou protestando, continuou esse movimento que revolucionou o mundo ocidental e até hoje nós sofremos essas consequências que perduram até os dias atuais. Mas quem foi Lutero? Lutero ele nasceu em 1483 na cidade de Eisleben, na Alemanha. Ele estudou direito porque o pai dele queria que ele estudasse direito, porém ele não concluiu, porque ele não queria estudar direito. Então ele entrou para o monastério. Um dos motivos que alguns teólogos dizem
alguns biógrafos dele também afirmam que levou ele a entrar no monastério é porque ele não queria estudar direito. O pai dele ficou com muita raiva dele, tanto que eles só fizeram as pazes muito tempo depois. Mas também existem outras histórias que levaram ele para o monastério. Uma clássica, que foi quando ele estava no meio de uma tempestade, um raio caiu perto dele e ele prometeu que ele seria monge para Santa Ana. E a outra história é que ele já, mesmo jovem, com 20 e poucos anos, ele já tinha os dilemas dele espirituais, ele tinha medo do inferno, ele tinha medo de morrer, e isso também o motivou a ir para o mosteiro. Isso em 1505. Em 1507 ele já foi ordenado sacerdote, lembrando que ele estava no mosteiro de ordem agostiniana, diferentemente da ordem dominicana de Tetzel. Então existia uma diferença ideológica, teológica muito grande entre esses dois movimentos na época. Então Lutero ele passava por essa inquietação. Ele nunca, antes dele realmente se converter em 1515, ele nunca se sentiu agradável diante de Deus. Ele nunca achou que Deus estava se agradando dele. Ele achava sempre que as suas confissões estavam sempre atrás dos seus pecados. Quando ele saiu do confessionário, ele já estava com um pecado na mente dele. Então ele se perturbava muito, ao ponto de dizer que odiava a Deus. Então ele tinha todos esses dilemas teológicos e espirituais. Ele vivia com medo do inferno, com medo da morte. E isso o perturbou bastante, ao ponto do tutor dele dentro do mosteiro dizer para ele ler as obras dos místicos. Por que os monges dentro do monastério liam os místicos? Porque os monges dentro do monastério já estavam desacreditando da igreja há muito tempo. A igreja era tão superficial, tão hipócrita, que os monges começaram a ler obras de outras origens. Então Lutero ele leu obras de místicos, porém ele também, isso não satisfez a alma dele. Então o tutor dele dentro do monastério teve uma ideia. Então o Lutero ele tinha muito potencial, ele era muito inteligente. Então vamos botar ele para ser professor de teologia. O cara era perturbado e o tutor mandou ele ser professor de teologia. Então ele foi começar a ensinar as escrituras, enviou ele para Wittenberg, onde ele começou todo o movimento da Reforma Protestante. E lá na Universidade de Wittenberg ele começou a estudar e ensinar sobre as escrituras. Primeiro ele começou ensinando sobre os Salmos. Por que Salmos? Ele tinha uma afeição pelos Salmos porque ele se via. Ele se via dentro dos Salmos, ele tinha uma relação muito boa com os Salmos por causa dos lamentos de Davi, ele lia numa perspectiva cristológica, então ele se sentia mais perto de Deus, vendo que homens de Deus também eram pecadores. E posteriormente ele foi ensinar Romanos, e quando ele foi ensinar Romanos, é que ele realmente teve um encontro verdadeiro com Cristo. Mas teve um ponto também importante na sua vida, que foi uma viagem a Roma, em 1510, na qual ele ficou perplexo com a superficialidade que existia lá em Roma, com a adoração, veneração de relíquias, com a prostituição dos sacerdotes, e tudo isso feito como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não existisse. Isso perturbava bastante Lutero. Lutero, estudando em Wittenberg, em 1512 ele se tornou doutor em teologia. E em 1515, quando ele estava ensinando a carta, estudando para ensinar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos para seus alunos lá na universidade, ele logo no primeiro capítulo ele teve um encontro com aquele versículo clássico de Romanos 1,17 do apóstolo Paulo: o justo viverá pela fé. Nos primeiros versículos fala de justiça de Deus. A ideia de Lutero que ele tinha da justiça de Deus era de justiça sobre o pecador, de mandar a pessoa para o inferno. Mas na verdade ele começou a entender que essa justiça de Deus era uma justiça em Cristo. Quando você estava em Cristo, você poderia viver pela fé, porque você não viveria pelos seus méritos, porque seria impossível você viver pelos seus méritos. Isso, inclusive, ele tinha uma influência agostiniana. Agostinho pensava mais ou menos assim. Então essa justiça de Deus não seria um juízo sobre o pecador, mas seria uma justiça que habitaria dentro do cristão através do que Cristo fez pelo cristão, morrendo pelos seus pecados. Então a justiça não seria humana, mas seria a justiça de Deus, e o homem regenerado poderia viver pela fé, baseado nisso.
nos méritos de Cristo, no que Cristo fez por ele. Então isso foi um estalo na mente e no coração de Lutero. E a partir disso, a perspectiva bíblica dele mudou completamente. Ele começou a ver Deus de uma forma diferente. Ele não via mais Deus como um juiz que queria mandar todo mundo para o inferno, mas como um pai amoroso que mandou Cristo para morrer por nós ainda sendo pecadores. Então isso mudou a perspectiva de Lutero, e a partir daí, Lutero, ele não só reclamava como os humanistas reclamavam da igreja, como os alemães que tinham um sentimento nacionalista muito forte e reclamavam de Roma, pedindo indulgência dos pobres e aqueles que não tinham, dos leigos, aqueles que não tinham conhecimento bíblico e acreditavam naquilo. Lutero, a partir daí, ele começou a agir. Lutero, a partir daí, ele começou a pregar dentro da universidade contra as indulgências, ele começou a pregar dentro da universidade contra a corrupção, ele começou a pregar dentro da universidade contra Tetzel, contra o Papa Leão X, e isso culminou em 31 de outubro de 1517. Paralelamente, Tetzel vinha varrendo a Europa, conseguindo fundos para a Basílica de São Pedro, com a corrupção dos nobres alemães, e paralelamente no outro lado tinha Lutero já acendendo uma fogueira da reforma, baseado já no que inspirado em John Hus, inspirado em John Wycliffe, e muitos monges já estavam concordando com ele, muitos de Wittenberg, muitos alunos dele já estavam concordando com ele. E ele começou a ter o apoio dos humanistas, e dos humanistas não porque concordavam, mas porque viam em Lutero uma força contra a igreja, e do sentimento nacionalista contra essa imposição de impostos para os alemães. Impostos contra os alemães. Os que não eram religiosos, os alemães que não eram religiosos, eles batiam de frente contra a igreja, porque a igreja pegava muito imposto dos alemães. Para você ter noção, quando Lutero ele começou esse movimento, quando ele pregou as 95 teses, na porta da capela de Wittenberg, o Papa não ligou muito, ele não se importou muito, porque o Papa estava se importando com os turcos, porque existia uma ameaça dos turcos invadirem a Europa, e o Papa estava preocupado com isso. O que é que o Papa estava querendo? Além das indulgências, o Papa estava querendo criar um novo imposto. O Tetzel morreu em 1519, aí ele comissionou outro monge para gerar outro imposto para financiar as cruzadas. Ele queria trazer as cruzadas de volta para guerrear contra os turcos. Então, por isso que o Lutero ele ganhou um pouco de respiro para poder falar, para poder protestar. Porque se não tivesse nenhum problema, se o Papa não tivesse preocupado com nada, provavelmente Lutero teria morrido logo como John Hus morreu. Então, o Lutero ele teve esse tempinho porque o Papa não ligou muito. É só um monge louco lá que estava protestando, qualquer coisa a gente mata ele. Porque ele estava com essa preocupação com os turcos e queria financiar uma nova cruzada. E ele já estava pensando em outro imposto, para você ter noção. Então era uma situação bem grave naquela época. Quando Lutero ele pregou as 95 teses na porta da capela de Wittenberg, ele não queria simplesmente fazer um protesto vazio. Como bom acadêmico, isso foi um chamado para o debate. Ele fez isso justamente para a igreja começar a debater esses assuntos. E ele mesmo queria debater com o Papa, queria debater com os padres católicos, queria debater com Tetzel, queria debater com qualquer um que quisesse debater e conversar sobre esses assuntos. Lutero, a priori, ele queria mudar a igreja. Ele tinha esperança de falar com o Papa Leão X e alertar dos abusos que estavam ocorrendo com as indulgências. Ele tinha essa esperança, talvez inocente, mas ele tinha essa esperança. E Lutero, ele tinha a proteção de Frederico o Sábio, ou Frederico da Saxônia, que era o senhor de Wittenberg. A priori, o Frederico ele não acreditava na reforma protestante, ele não acreditava na perspectiva de Lutero, de mudança da igreja, mas ele era um homem justo e ele temia que o destino de Lutero, que era um homem também bom, para ele era um homem bom, tivesse o mesmo destino de John Hus. E como senhor de Wittenberg e Lutero morando lá, sendo um professor da Universidade de Wittenberg, universidade que o próprio Frederico fundou, ele protegeu Lutero. Lutero, como ele queria um debate, ele pegou essa carta, essas 95 teses, e enviou uma cópia, já tendo o acesso à imprensa, inclusive o acesso à imprensa. Se você não assistiu os vídeos anteriores, a gente fala sobre a questão de João Gutenberg. Foi algo que
impulsionou a reforma protestante, porque Lutero, Zwinglio, Calvino, Melanchthon usaram toda a imprensa para divulgar as ideias protestantes. Então Lutero ele pegou uma cópia e enviou para o imperador do Império Alemão, que era o Maximiliano. Maximiliano ficou totalmente revoltado, encolerizado e enviou para o Papa. E o Papa foi assim que o Papa tomou conhecimento. Mas o Papa, como eu disse anteriormente, ele não se atentou muito porque ele tinha problemas políticos. O Frederico da Saxônia ele conseguiu um salvo-conduto para o Lutero conseguir debater. Um desses debates, o Lutero ele fugiu no meio da noite pela janela, voltando para Wittenberg, porque ele lembrou do John Hus. John Hus também tinha um salvo-conduto, mesmo assim morreu. Então, esse salvo-conduto serviu para ele começar a debater. E no primeiro debate, ele, temendo pela sua vida, ele percebeu algo que alegrou seu coração. Ele pensava que os monges que estariam lá ouvindo discordariam dele, monges que não eram de Wittenberg, mas ele percebeu que eles começaram a concordar. Então Lutero ele começou a criar uma gama grande de discípulos, pessoas que começaram a concordar. Dos humanistas que não concordavam, porém queriam que Lutero continuasse essa reforma, dos nacionalistas alemães a próprios padres católicos e monges. Então as ideias de Lutero começaram a se espalhar através da imprensa, através de cópias, por toda a Alemanha. Com a morte do imperador Maximiliano, surgiram alguns pretendentes para ser o imperador do Império Alemão, mas nenhum agradava o Papa. Mas o Frederico da Saxônia o agradava. Então Frederico ele percebeu isso e com isso ele tinha influência política. Então o Papa se segurava um pouco para cair em cima do Lutero. Então isso foi um dos motivos que fez o Lutero continuar propagando a reforma protestante, porque o Papa queria que o próximo imperador da Alemanha fosse o Frederico o Sábio. Surgiu um professor, um clérigo católico chamado João Eck. Ele era professor da Universidade de Ingolstadt. Ele percebeu que o Lutero estava influenciando e ele criou uma estratégia para atacar as ideias de Lutero. Ele não atacou Lutero diretamente. Ele atacou um professor da Universidade de Wittenberg que concordava com tudo que Lutero falava. E chamou esse professor para um debate em Leipzig, outra cidade alemã. O nome desse professor que ele chamou foi Karlstadt. Isso foi uma estratégia interessante, por quê? Porque o Lutero ele pensou, esse cara vai debater com um cara que concorda com tudo que eu vou falar. Então eu que tenho que ir para esse debate. Então Lutero foi junto com o Karlstadt para debater com o João de Ingolstadt, o João Eck. Então o João ele era muito sábio nos debates, então foi percebido logo no início do debate. Esse debate que durou dias, era um debate que seguia as regras acadêmicas do tempo, então duraram dias. Então o Lutero, ele era percebido que o Lutero tinha mais conhecimento de escritura, porém o João ele tinha um conhecimento do direito e da igreja. Ele sabia o que poderia derrubar o Lutero e o Lutero finalmente ser considerado herege. Então o que foi que o João fez? O João Eck. O João perguntou para o Lutero: Lutero, você concorda com as ideias de John Hus? Lutero, como primava pela verdade, ele disse: concordo. Então isso foi o que o João usou para derrubar o Lutero. Estava perdendo no debate sobre as escrituras, porém quando ele perguntou isso para o Lutero se ele concordava que John Hus era um herege, logo ele também era um herege. Então ele tinha que ser excomungado da igreja. Frederico pegou ele e levou ele para o castelo de Wartburg. Nesse castelo que Lutero produziu teologia, escreveu seus livros, suas obras e traduziu o Novo Testamento para o alemão popular. Então Lutero, a partir desse momento, ele foi considerado herege por esse método, essa sabedoria, entre aspas, do João Eck para derrubar o Lutero. Então nesse momento o Lutero foi considerado herege e nesse momento, por volta de 1520, o Papa escreveu uma bula, um decreto, que excomungava o Lutero e dava 60 dias para o Lutero falar que tudo que ele estava falando era mentira. E ele espalhou essa bula, já usando a imprensa, o Papa espalhou essa bula por toda a Alemanha. Só que muitos que concordavam com Lutero, em vez de pegarem a bula e queimarem as 95 teses de Lutero,
Eles queimaram as obras católicas, as obras que batiam de frente contra a Reforma. Isso mostrando já a força de Lutero na Alemanha. E o próprio Lutero, quando pegou a bula papal, ele queimou a bula papal. Nessa bula, o Papa chamava Lutero de um javali selvagem. Então, nesse momento, teve uma cisão total. E a Alemanha também se dividiu, porque parte da Alemanha ficou leal a Roma e boa parte da Alemanha, inclusive dos nobres, dos nacionalistas, dos humanistas, ficaram do lado de Lutero. Então você percebe aí que não era só uma reforma religiosa, mas também era uma reforma política, uma reforma que foi econômica também, com Calvino chegou também na reforma protestante. Ainda foram tentadas outras tentativas de conciliação, como no caso da Dieta de Worms em 1521, convocada por Carlos Imperador, que foi eleito lá na Alemanha. Porém, o Lutero ele sempre não quis se retratar, continuando sendo protegido pelo Frederico, ele continuou sendo considerado herege e produzindo teologia lá no castelo de Wartburg. Existem outros fatos sobre a história do Lutero, como a Guerra dos Camponeses, sobre sua opinião sobre os judeus, sobre a sua amizade com Felipe Melancthon, sobre seu casamento, sobre sua morte. Eu não vou me ater a esses assuntos, porque o vídeo vai ficar muito longo. Porque o objetivo dessa série de história do cristianismo no nosso canal, se você está caindo pela primeira vez aqui, assistindo esse vídeo, é dar uma visão geral, é apresentar os fatos e vocês se aprofundarem sobre os assuntos. Nós estamos produzindo um curso de história do cristianismo mais profundo. Tá no forno, nesse ano ainda sai. Então a gente vai se aprofundar mais ainda sobre esses assuntos e explicar mais sobre desde o ano 70 na destruição de Jerusalém, passar por Lutero e mais para frente até os dias atuais. Esse é o nosso grande objetivo, transmitir conhecimento inclusive da história do cristianismo. E paralelamente a Lutero existia um outro movimento reformador, que foi na Suíça, com Ulrico Zwinglio. E esse vai ser o próximo tema do nosso próximo vídeo, quarta-feira que vem, sobre Ulrico Zwinglio. Vai ser a reforma protestante na perspectiva, na visão e nas atitudes de Ulrico Zwinglio na Suíça. Então se você gostou desse vídeo, dá um like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, não perde mais tempo, se inscreve. E até a próxima, galera. Tchau, tchau!